Os irmãos podem se assentar. Não dá para desassociar a família de uma orientação doutrinária. Não dá para desassociar a família de nenhum tema bíblico. Porque se a família não for bem, a igreja não vai bem. Mas se a família estiver estruturada na palavra, as coisas, tudo irá acontecer dentro do planejamento da palavra de Deus. E quando esse tema veio ao meu coração para esse domingo, família, uma estrutura feliz. Para nós cristãos, o entendimento é muito bom. Nós entendemos que casamos para fazer o nosso cônjuge feliz, a esposa feliz, o marido feliz. E nós temos ensinado isso na igreja. E quando falamos dessa estrutura para nós, o entendimento da felicidade é bem aceito. Mas quando falamos dessa estrutura no âmbito geral para as pessoas que estão do lado de fora, muitos estão decepcionados com esse tema casamento, família. E isso acende uma luz de advertência para a igreja. Porque quando nós falamos de família, nós estamos falando de um princípio que Jesus falou sobre isto. Nós estamos falando de um princípio que o apóstolo Paulo falou sobre isso. Quero dar 3 exemplos rapidamente de 3 famílias felizes na Bíblia. Uma delas é Ruth e Boaz. Você vê ali nessa família, dentro da história bíblica, integridade, respeito, amor. E tanto é que dentro das adversidades que você vê na vida de Ruth, Deus restaurou a sua sorte. Casou com um homem judeu naquela época e que não podia se casar com uma mulher que não fosse judia. Mas, naquele tempo, houve um livramento de Deus para aquela mulher, que restaurou toda a sua história. E essa mulher foi tão importante, que ela entrou na genealogia de Davi e de Cristo. Outra família que nós devemos dizer que deu certo, foi feliz, foi a família de Maria e de José. Mas nós não podemos deixar de dizer que veio adversidade na vida deles. Porque família não tem família perfeita. Mas veio adversidade, veio dificuldade. Maria estava prometida a José e veio uma gravidez que para as pessoas de quem é o filho? É um filho ilegítimo, mas Deus disse para Maria, foi o Espírito Santo que concebeu. E essa história, ela aconteceu numa cidade muito pequena, numa aldeia muito pequena. Imagina o impacto de uma moça prometida a José para um casamento aparecer com gravidez. Mas tudo se resolveu quando o propósito de Deus foi revelado, que ela concebeu pelo Espírito Santo, foi dado prosseguimento ao casamento e não foi nada fácil. Mas ela venceu, José venceu e todas as adversidades. E você pode perceber que eles foram vencedores. Então são exemplos de pessoas que passaram por adversidades e venceram. Outro exemplo de pessoas que passou por adversidade como uma família feliz, mantendo a pregação do Evangelho na sua casa, dirigindo uma igreja, foi o casal Áquila e Priscila, que abrigou Paulo, que abrigou muitos discípulos, fundou-se uma igreja dentro da sua casa, mas nada impediu dessa mulher, desse homem, ser feliz. O que foi necessário foi abrir mão dos valores do mundo e colocar em prioridade o reino e a palavra de Deus. Então, casamento feliz precisa ter a presença de Deus. Seja em qualquer circunstância, seja em qualquer adversidade. Eu quero te dizer que o seu casamento é um sucesso. Ou você está vivendo a melhor fase, ou você deve declarar isso pela fé. E se não estiver vivendo isso, Deus tem restauração para ele. Deus tem uma reconstrução de história.
pastor, parece fácil o senhor dizer isto. Meu irmão, esse é um tema que é bíblico. Esse é um tema que nós precisamos aprender com ele. Eu me coloco numa posição até de temor, porque os anos vão passando também no meu casamento. Eu preciso aprender, eu preciso ser voluntário para ceder, eu preciso ter rapidez para se arrepender de coisas erradas e de coisas certas. Você está construindo para o melhor, porque o nosso alvo é Cristo. Nós caminhamos para o prêmio máximo, a soberana vocação em Cristo Jesus, e nele nós somos vencedores, nele nós temos o melhor, nele nós podemos vencer. Então, uma família, ela pode viver uma estrutura feliz. Agora, vivendo também uma estrutura feliz, vamos trazer agora uma frase para os dias agora atuais. Quando nós nos casamos, nós falamos para a esposa falou para o marido: eu vou te amar para sempre. Amar para sempre é amar todo dia. É adaptar essa convivência do amor dentro do dia a dia, que tem diversidades, dificuldades e propostas para se vencer. Tenho dito que alguns estão vencendo por anos e anos o seu casamento, porque Deus foi convidado a participar, e as coisas vão se achegando, vão se acomodando e vão se aprendendo, e principalmente dentro da igreja. Este é o objetivo nosso. Construir esses elos permanentes, que é o casamento. Levar a motivação certa para os nossos jovens. Que casamento é algo especial que a moça deve contrair e o moço deve contrair. Vamos partir para um prosseguimento da palavra que está em Provérbios, capítulo 24, 3. Mesmo assentado, nós vamos se apoiar nesse versículo. Provérbios 24, 3. Com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Com sabedoria, a Bíblia fala em Tiago: quem quer sabedoria, peça a Deus, que a dá deliberadamente. Entendimento, razão. Procure ter o entendimento do que, como funciona, como planeja, como vive a casa. Venha detectar os defeitos, venha detectar aquilo que está dando certo, as virtudes, para as coisas caminharem bem. E como que você pode caminhar dentro dessa visão? Deus quer fazer muitas coisas dentro do nosso casamento, da nossa família. Mas depende do entendimento que você quer ter. Os valores que você quer aplicar. Nós aqui falamos em valores cristãos. Nós aqui falamos em princípios da Bíblia, que são inegociáveis. Nós aqui procuramos não cauterizar as pessoas. Nós aqui queremos ensinar o princípio, porque nós temos crianças aprendendo a mesma visão, para não se contaminar, mas para viver uma vida sadia, de valores cristãos, de honra e constituir uma família. Este é o princípio. E quando o entendimento chega, há uma aspiração, um desejo de se casar. É isto que acontecia nos meus dias. É isso que acontecia antes. É isso que deve prevalecer hoje. Esse anseio gostoso, saudável da mocinha querer namorar dignamente e se casar. E quando se casa,
Levar para o casamento aquele desejo de estar presente, de acariciar, de viver a vida ativa sexualmente e viver o melhor de Deus, porque diz a Bíblia que você deve aproveitar os seus dias, você jovem, com a mulher da sua mocidade. Eu já estou dentro da terceira fase, mas estou aproveitando muito bem. Sabe por quê? Casamento precisa estar regando. Amar é amar todo dia, mas todo dia tem alguns problemas para resolver, mas nós não podemos desassociar o amor. Eu disse que os 3 casamentos lá foram felizes, porque é um casamento de aceitação, é um casamento de honra, é um casamento de respeito, é um casamento de amor e cultivar aquilo que é bom. Isto é o entendimento que Deus quer dar para os cristãos. O que a igreja ensina? A igreja ensina que a família é o bem maior, é o bem mais precioso. Precioso é algo de valor, é algo que você guarda, é o nosso maior patrimônio, é o nosso porto seguro, é o nosso presente da parte de Deus. Foi isso que Deus idealizou para nós. É o mais precioso. Então nós precisamos cuidar bem dessa mulher virtuosa que nós temos, desse homem virtuoso que nós temos, para dar continuidade e nos alegrar com os filhos que Deus nos deu. E aquele que é jovem, aprumar a sua vida e saber que os princípios devem ser mantidos para você ter um casamento. O que a Bíblia ensina sobre o casamento? Da onde ele veio? Como que ele foi revelado? Muitos querem ficar com os ensinamentos da sociedade, que são liberais. Muitos querem ficar com a tradição, mas nós temos que ficar com a Bíblia. A palavra de Deus, que ensina sobre casamento. Porque na Bíblia está dizendo que deixará o homem seu pai e sua mãe. Gênesis capítulo 2. E unir-se-á a mulher. Qual é o padrão desse casamento na Bíblia? É um homem, é macho. É uma mulher, é fêmea. E são os filhos e os seus descendentes. Não tem outra figuração. E para a igreja cristã, nós não estamos sendo quadradinhos, não. Nós estamos formatando esses princípios no que está na Bíblia. É isso que as nossas crianças estão aprendendo. É esses valores que nós estamos enfatizando. É esses valores que estão impregnados no nosso coração. E são valores inegociáveis. Mas também nós não podemos se esconder se estamos tendo problema no casamento. Porque jogar problemas para a igreja, ou jogar problemas para os pais, a família que você nasceu, está na hora de você assumir responsabilidade. Porque essas verdades, muitos dos nossos pais não ouviram, mas você tem ouvido. Então está na hora de entrar na linha. Pedir a Deus para que conduza o teu casamento. Mas eu tenho que também dar o entendimento sempre. Nós estamos num período da igreja. Faz 2000 anos em Cristo, que a igreja é a lei do amor. Ela pode resolver, através da palavra, toda a situação de pessoas que não deram certo. Porque a igreja é um hospital. E nós não descartamos ninguém. Nós não excluímos ninguém. Porque o casamento e a felicidade pode ser dada a você, se você quer andar com uma vida santificada na presença de Deus e viver uma vida muito especial. Por que é importante o casamento? Porque está escrito em Efésios capítulo 5, para o homem: vós maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Vós mulheres, amai vossos maridos. E ali fala que devemos amá-las, amar a esposa, amar o marido, porque nós somos do mesmo corpo a partir do momento da união. E ele compara o amor de um casamento como Cristo ama a igreja. Você já imaginou se houvesse uma voz do céu dizendo: nós vamos divorciar, não quero casar mais. Jesus não vai mais casar com a igreja. Que abalo que seria.
mas é dessa maneira que estão fazendo em relação à unidade, ao casamento que Deus deu para cada ser humano, homem e mulher. É tudo liberal. Pode fazer, desfazer. E todo mundo está pensando com tanta liberalidade sobre o divórcio, com tanta mansidão sobre os princípios e valores invertidos. Nós precisamos entender tudo. Claro que sim, mas nós não podemos nos apartar da palavra, que é de dia e de noite. Esses mandamentos têm que estar impregnados no nosso coração. Porque se nós tirarmos esse princípio dentro da igreja, o mundo está entrando sorrateiramente. Porque nós temos aqui uma plateia heterogênica. Uns participam de escola particulares, outros escolas municipais, outras federais, universidades. Vai comparar os ensinos hoje. A pessoa ensina matemática, ensina física, entra na parte de ideologia, entra na parte de falar do que você vai ser, do que você é, e começa a tratar de situações que interferem na sua parte emocional, na sua parte sentimental, que não tem nada a ver com a física, mas estão lá dizendo qual é o testemunho de vida que tem. Por isso que a igreja precisa ser um estandarte, se levantar e dizer qual é o testemunho de vida que nós temos sobre o casamento e a família. É o melhor partido, é o melhor bem que nós temos. Que benefícios a família traz ao você formar uma família? Eu estou tratando rapidamente de uma maneira simples. Por meio da família nós aprendemos os valores para seguir a vida. Tem que ter um pai, tem que ter uma mãe. A mãe que pariu. Porque a Bíblia diz, a mãe nunca, está escrito em Isaías, que a mãe que amamentou nunca vai se esquecer do filho que amamentou. Do filho que pariu. Foi 9 meses. Dores de parto. E muitas vezes ela esquece que é o segundo filho. E esquece que é o terceiro. A coisa é delicada, mas é um princípio de Deus. Nasce como? Coabitando o homem com a mulher e gerando filho. É simples. Qual o benefício depois? A mamãe ensina. A mamãe dá o peito, dá a vida. Depois papai e mamãe ensina como que é o ABC de como se conduzir, de como falar, de como se portar, de como se expor. A menina, o menino, não é assim? A família, ela preserva os valores. Querem acabar com isto. A igreja não pode permitir. Quando eu falo igreja, é a nação cristã, é o povo cristão. Nós temos que se juntar com as vozes de líderes que estão levantando bandeiras, que falam da família, igrejas que estão se portando como guardiões da verdade, guardiões baluartes da verdade, coluna da igreja. Sabe por quê? Porque estão querendo entrar sorrateiramente e mudar os princípios. Quer falar diferente com as crianças, quer falar diferente com os adolescentes, quer falar diferente com os jovens. E nós temos que olhar o jeito das pessoas sim. Nós temos que olhar os trejeitos da pessoa sim. Nós temos que olhar para orientar, porque dentro da igreja é um lugar onde é um hospital, é onde tem vacina contra isso, contra os desvios de personalidades, tanto de homem como de mulher. Você acha bonito isto? Família tem que ser preservada. O modelo é este. Papai, mamãe, filhos. Não tem outro modelo. Ah, mas pastor, o senhor está zangado? Pelo contrário. Eu estou empolgado de levantar esses valores. Porque eu estou mantendo uma direção que veio do Pai. Porque nasceu no coração do nosso Pai, Deus, família. Eu já preguei sobre esse texto. Por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Pai, toda a família dos céus e da terra. Meu irmão, há uma identidade da nossa família com a família dos céus. E é nessa família que nós fomos introduzidos. E com esta família é que nós vamos morar nos céus.
e tudo que nós fazemos hoje na família vai ecoar para a eternidade. Agora, família é o nosso porto seguro. Tem lugar melhor? Eu, quando era jovenzinho, estava fazendo seminário, eu não via a hora, em 76, eu não via a hora de chegar em casa, de vir passar um final de semana, um período de um ano, vim para passar uma semana aqui em Bauru, com meus pais, de ver minha mamãe, de ver meu pai. Eu não via a hora. Sabe por quê? Há uma ligação muito direta com a mãe. Há uma ligação muito direta com o pai. Quando eu ligava, meu coração arrebentava. Eu queria estar aqui, mas eu tinha uma missão. Eu tinha uma vocação, eu tinha um propósito, e não importava o que iria doer ou ceder, mas você tinha que atingir o seu objetivo, porque a Bíblia ensina que os que retrocedem não agradam a Deus. Só os valentes, só os vitoriosos não retrocedem. Só aqueles que começam e terminam que serão valorizados. Precisa começar e terminar. E casamento é isso. Quando você entra no casamento, você entra num porto seguro. E você passa a viver que as lutas diárias você tem resposta dentro de casa. Talvez você não está tendo sucesso, alguns, ou um ou outro, sucesso dentro da família. Mas há tempo de restaurar. Nós estamos na lei do amor. Há tempo de perdoar, há tempo de reconstruir, há tempo de restaurar. Há tempo para os que estão começando. Muitas vezes começa o namoro, aquele namoro, a gente precisa olhar, muitas vezes o tempo todo está tocando, mexendo, depois quando casa não quer tocar mais. Amor precisa ser cultivado. O pastor Daniel falou no domingo passado sobre o amor. Ágape, incondicional, o amor eros, que é da carne, do prazer, vontade, amor caliente. Isso precisa ter na vida do crente. Isso não é pecado com a esposa. Precisa ter. Por isso que muitas tentações existem. Na área sexual da família, é porque a mulher abandonou aquilo que a Bíblia diz. E que o homem abandonou aquilo que a Bíblia diz. Por isso que tem que ter o bom senso. E viver uma vida prazerosa em todas as fases da sua vida. Eu brinco muitas vezes, falo, eu casei com mulher nova. E nós temos que entender que a renovação é dentro de nós. E nós temos que entender que o casamento é ensinado na igreja de uma maneira séria, de uma maneira honesta, honrosa, que agrada os pais que fizeram o casamento, ou que tiveram situações diferentes, mas quando conheceu Jesus, tudo se transformou, tudo se mudou. Hoje está aqui querendo ver, projetar nos seus filhos o melhor. Muitos não tiveram. Você não imagina, nós como pastores, temos feito casamentos de abençoar a aliança, que a mulher muitas vezes não tem nem o nome do marido. Uma delas me confidenciou, pastor, a coisa mais difícil para mim é quando eu vou no comércio. Chego lá com 2, 3 filhos. Aí a pessoa diz assim, você é casada? Não, sou solteira. E 2 filhos. A pessoa se sente ruim. Outra coisa que tem acontecido. Antes, quando eu comecei na minha vida profissional, que é na área imobiliária, mexer com documento, vender propriedades, a gente via assim, você vai fazer o documento. Passar uma escritura, você é casado no regime da comunhão universal de bens. O cara não tinha nada, só tinha uma casinha, ou tinha um terreninho, ou estava comprando, mas ele casava com a comunhão universal de bens. Ele queria partilhar com a esposa no documento. Essa é a visão da lei antes. Ela existe hoje, mas depois vem uma outra tradição, comunhão parcial de bens. Eu casei nesse regime, porque eu também não tinha um tusta. Nós adquirimos depois, juntos. E casar no regime da comunhão parcial de bens é tudo que você adquiriu durante o casamento, com a esposa, é do casal. Mas hoje, quem tem alguma coisa, está começando agora a dar preferência para casar com comunhão de separação de bens.
Se largar a esposa, não tem nem ninguém. Todo mundo fica duro. Só o esperto ou a esperta. É uma coisa que a sociedade está mudando. E quer trazer essas mudanças para dentro do conceito da tua cabeça. Por isso que eu quero dizer que quando houve o erro no Éden, Adão pecou, entrou uma decadência espiritual, porque Adão morreu espiritualmente. Porém, Satanás venceu aquele momento, aquele episódio. Mas Deus profetizou que a mulher iria gerar um descendente que iria pisar na cabeça da serpente. Esse descendente é Jesus, que veio restaurar a parte espiritual. Mas o homem morreu espiritualmente. Sabe aonde Satanás começou a trabalhar? Para destruir a família. Mas você não vê na Bíblia nada escrito, e não tem essa história. Adão não se divorciou de Eva. É muito difícil você ouvir isso numa pregação. Sabe por quê? Porque só querem falar do pecado dele. Eu sei que ele errou. E por isso comprometeu toda a raça humana. Mas o casamento foi mantido. Eva viveu por muitos e muitos anos. Gerou filhos. Mas tem pessoas que estão preocupadas em saber se gerou filhos no paraíso. Eu não quero saber se gerou filhos no paraíso. Eu quero saber que Deus me incluiu na salvação. Como eu poderei fugir de tal grande salvação? Mas a Bíblia fala que gerou Abel e Caim. Primeiro filho, segundo filho. Só para descontrair. Parece que Adão não conhecia matemática. Porque o terceiro filho ele deu o número 7. Nasceu 7. Deu uma... Mas foi o nome. Agora, a Bíblia tem que ser resgatada para nós cristãos e ser defendida. Não é defendida a Bíblia. Deus quer que nós representamos os princípios. Porque essa defesa vem dos céus. Eis o meu filho amado em quem me comprazo. Quando Deus quer falar, Ele abre os céus. Quando quer fazer milagres, Ele faz tudo para ouvir a tua oração e concretizar aquilo que você precisa, pedindo no nome de Jesus. Mas precisa agir certo, querido. Com sabedoria, eu vou estruturar o meu lar. E com entendimento, eu vou estabelecer. Não é simples? Agora, só que o modelo é de famílias felizes. Então, Adão e Eva não se divorciou. Manteve o casamento. Mas como que é interessante. Como é interessante. Os episódios negativos da Bíblia, em que houve um julgamento, em que precisou destruir a terra. O que Deus falou para Noé? Um homem justo, pregava a justiça, salvação para todos aqueles que poderiam crer. 100 anos fazendo uma arca, mas ninguém creu. A salvação é individual, mas quando Deus fala em família, Ele pensa no coletivo. Ele pensa na mulher, Ele pensa nos filhos, Ele pensa nos descendentes. Por isso que Deus falou, Noé, entra você e a sua família na arca. Salvou a família. Eu não vou entrar nesse mérito, mas salvou a família de Ló, em Sodoma e Gomorra, pela sua má escolha. Você sabe que muitas vezes nós temos uma situação difícil no casamento, ou nas situações que mais acontecem dentro do casamento, é questão de envolver as emoções e os sentimentos, é porque nós estamos deixando o Espírito Santo de lado, quem é cristão. E aqueles que estão vivendo só no sentimento, nas emoções, começam a colher coisas difíceis de ser mantidas. Sabe por quê? Dentro do sentimento, da emoção, muitas vezes o amor pode esfriar, porque a emoção passa. Dentro do sentimento, tem muitas pessoas hoje casadas dizendo, eu não te amo mais. Este assunto, com essas declarações, não pertence a nós que somos cristãos. Nós temos que manter o nosso casamento. Por isso que nós temos que tomar cuidado quando entramos no casamento. Porque mas foi Deus que me deu. Não, quem escolheu foi você, não foi Deus não. Foi você que escolheu a mulher e você escolheu
você escolheu o marido. E casamento, ele não vem pronto, se constrói. E com o casamento vem a sogra, o sogro, os parentes, os defeitos e as virtudes. Nós temos que conviver. E nós cristãos temos que pensar o seguinte: também, quem escolhe demais é escolhido, passa a ser escolhido também. Só que a gente tem que ter prudência, ter um casamento no Senhor, como diz a Bíblia. Um casamento em Cristo. Ai, pastor, eu me apaixonei por aquele moço na faculdade. Lindo, pastor. Ele usa um brinquinho aqui, que olha a coisa mais linda, de diamante o brinquinho dele. Ele fala tão macio, ele fala de Jesus, ele é cristão. A aparência dele não me interessa, ele é cristão. Se você casar dessa maneira, você está fazendo um casamento misto e você vai correr risco. Se ele não se converter, talvez você se converta ao que ele tem como crença no coração. Ai, pastor, o meu noivo ou a minha noiva é linda. É um avião, em outros termos. Mas ela é de um segmento espiritual. Ela não é ruim não, pastor, mas é daquele negócio. Não é ruim não, mas é daquele negócio. Mas que negócio? É aquele negócio. A pessoa tem que ter medo de falar que negócio que é. E são coisas ocultas. Misticismo que a pessoa vai levar para dentro do lar. Então, meu irmão, eu quero te dizer o seguinte: que dentro desse princípio, nós estamos ouvindo aí tantas posições negativas sobre casamento, principalmente do lado de fora. Do lado dentro da igreja, eu não quero acreditar que tem pessoas que são contra o casamento. A Bíblia fala, Paulo dizendo, estou enfrentando um momento aqui nessa igreja, Paulo dizendo, que pessoas são contra o casamento. Sabe por quê? As pessoas queriam viver de qualquer jeito. Principalmente os gregos. Poligamia, bacanal, liberalidade, faz tudo. Na igreja não pode se fazer. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas tem pessoa que é cabeça dura. Além de errar, quer errar dentro da igreja. Contaminar o santuário. Contaminar a santidade da família. Meu irmão, eu não quero que ninguém erre nem aqui nem fora. Mas nós temos que ter uma prudência, com sabedoria você estrutura a família. E com entendimento você estabelece. É inegociável a sua condição espiritual. É inegociável a condição da tua família. Se não está dando certo, está na hora de conversar. Dar as oportunidades para as coisas acontecer. Pastor, o senhor está meio forte hoje. Não, eu estou prático. Porque isso está acontecendo aí fora. Quando fala de casamento, a pessoa tira até o pé. Não é bom, não. Te aconselho nem casar, sabe? Fica junto. Te aconselho, não faz isso. Eu estou vendo pessoas hoje procurando. Eu quero casar. Primeiro conselho que eu dou, vai no cartório casar. Eu queria casar na igreja. Tudo bem, é um desejo da pessoa ter. Mas esse desejo, primeiramente, é prioridade, é primazia daqueles que estão na igreja vivendo uma vida com Deus. Agora, nós podemos fazer isso? Podemos conhecer a história das pessoas. Para que todos tenham oportunidade. E uma delas é inegociável para mim. Tem que aceitar Jesus como Salvador. Tem que se batizar e se arrepender para ser um salvo. Porque não dá para casar uma pessoa cristã com uma pessoa não cristã. Porque aí é como unir Deus com o diabo. E Deus vai trabalhar com o diabo? Fala para mim. Você acha que eu posso fazer isso? Quantos que acham que eu posso fazer isso? Levanta a mão. Quantos acham que eu não posso fazer isso? Levanta a mão. É a Bíblia, irmão. É isso que eu quero para os seus filhos. É isso que nós queremos para a sua família. Pastor, mas é que o senhor não tem esse problema. Sim. Mas na época que eu poderia ter, eu chamei a minha filha, eu chamei meus filhos e sempre pautei junto com a minha esposa. Isso não pode ser feito. Esta maneira a nossa orientação é bíblica. E graças a Deus eles nunca tiveram esse desvio. Por quê? Pautaram a vida dentro dos princípios da igreja.
E pregar sobre família, no meu caso aqui, é uma vitrine, mas é um espelho. É se expor. Desde quando nós se casamos? É sempre se expor. Sempre se expor. Hoje veio, por exemplo, uma notícia, não vou dizer, mas o meu netinho chegou, veio aqui fresquinha na minha cabeça. Lá na escolinha perguntou sobre o que é moderação. Maturidade espiritual. Aí o Gabriel deu a explicaçãozinha. Outra pessoa falou, não, mas é filho de pastor, o avô é pastor. Não tem nada a ver. A pessoa precisa ser ensinado dentro da palavra. Aqui nós ensinamos. Dentro da tua casa você precisa ensinar. Ele vai ver o que você faz. Ele vai ver as suas reações. Por isso que também, quando estou pregando, hoje de manhã, eu preciso ter sempre rapidez para me arrepender se eu fizer alguma coisa errada. Consertar meu casamento, se precisa. Fazer tudo, tanto eu como a Sueli. Se nós não fizermos isso, nós queremos ficar mais quanto? Até a volta de Jesus. Até quando um de nós partirmos. Agora, precisa ter princípios da palavra. Satanás não conseguiu enganar Adão nisso. Não conseguiu enganar outro. E não pode enganar a nós. E agora o modernismo chegou, hein? O negócio chegou e chegou assim com muita capacidade intelectual. A dissertação e a construção desses valores sobre o casamento de uma maneira que a sociedade pensa e que a tradição pensa, meu irmão, é um poder de alcance intelectual muito bom, mas se fere a palavra. Estão legislando lei que ferem a palavra. Nós não podemos aceitar. Nós somos cristãos, então nós temos que ensinar para os nossos filhos, para os nossos netos, para a família, e consertar a nossa se tiver algum erro. Não vai desqualificar o homem pedir perdão para a mulher. E não vai desqualificar a mulher de pedir perdão para o homem. E não vai desqualificar o pai de pedir perdão para o filho se porventura corrigiu errado. Não vai. Mas eu tenho que falar. Porque quando a gente fala sobre isso, parece que essa afirmação que família é uma estrutura feliz, isso é só na cabeça, é ilusório. É uma ilusão. Não. Família é feliz. Nós somos felizes. Nós temos Cristo. A Bíblia fala que Ele veio para que o nosso gozo fosse completo. Então, Espírito precisa ser, nós que somos cristãos, que temos o Espírito Santo, precisamos nos alimentar pela palavra, para que a condução da nossa vida pessoal, dentro do nosso lar, tem que ser pelo Espírito Santo. Dar ouvido à voz da palavra. Se enquadrar, se reestruturar. Porque chega momentos em que a pessoa só enxerga o emocional no casamento e o sentimento. Por isso que dá muita briga. Só emocional. E do emocional surge um descontrole. A pessoa fica descontrolada. Aí começa a tomar um gardenal. Começa a tomar tarja preta. A faixa que eu prego é a faixa branca, que é a faixa da paz. Sabe por quê? Porque você fica livre. A Bíblia diz que Cristo se manifestou para que nós fôssemos livres. Aí no Novo Testamento, pastor, qual é uma base ali do Novo? Em Atos capítulo 11, 10, 11, 11, 14. Fala ali de depois que o Espírito Santo foi derramado. Pedro começou a pregar o Evangelho. Conversões e assim por diante, o Espírito Santo sendo manifestado. É onde ele chegava, impunha as mãos, recebia o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Mas Pedro era judeu. E houve um homem chamado Cornélio, capítulo 10, que teve um sonho. Cornélio era um centurião romano, que Deus ouviu as suas orações. Era um homem generoso em dar. Este homem teve um sonho e falou. E pediu para Simão, o curtidor, que estava abrigando Pedro. E quando Pedro foi visitar este homem,
e lá foi abrigado. Qual foi a palavra? Olha, ouça a palavra. E Pedro contou isso para a igreja no capítulo 11. Olha, eu recebi esse sonho, contou as pessoas que se relacionou a isso, e ele disse que o Espírito Santo mandou dizer: vai ter salvação para você e toda a tua casa. Então há a salvação individual, mas há a salvação coletiva, que é a família. Deus não abre mão da família. Então defenda a tua família. Se posta dentro de uma maneira em que o Espírito Santo quer, como aconteceu em Atos capítulo 16. O homem que guardava Paulo e Silas e os prisioneiros ia se suicidar, porque houve um poder sobrenatural, que houve um livramento de Paulo e Silas. Mas quando aconteceu isso, ele diz: não faça isso com a tua vida. E pregou o evangelho. E como que ele disse? Crê no Senhor Jesus, Ele, e vai salvar ele e a sua casa. Então a família é a célula máter. A família é o nosso maior patrimônio. A família vem do coração de Deus. Os nossos filhos vêm do coração de Deus. Por isso que nós precisamos dizer não para o pecado. Somos sujeitos às tentações. Eu também sou exposto, você é exposto. Mas nós temos que alimentar o nosso espírito. Porque na área das emoções vem problemas. Na área do sentimento esfria o amor. Sabe por quê? Você só começa a olhar o lado externo da coisa. Esquece o que diz Coríntios capítulo 13. Eis que passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. Um caminho de amor. Aí vai descendo o texto. Fala lá: o amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor não age inconvenientemente. O amor jamais acaba. É essa frase que eu disse. Amar para sempre é amar todo dia. É amar no momento da dificuldade. É amar no momento que está tendo os descontroles físicos. É amar nos momentos que a vida financeira não está ajustada, veio problema. É amar naquele momento que veio situações inesperadas que surgiu e a mulher compõe com você, porque o lar é o porto seguro. Porque se você abandonar o lar, você cai em desgraça. Eu não vejo ninguém que abandonou o lar de uma maneira inesperada ou por decisão errada tem tido uma vida tão fácil. Só tem tido facilidade na reconstrução da segunda história quando está em Cristo. Fora de Cristo, a coisa pega. Porque são as emoções e os sentimentos. Não se esqueça, Satanás quis destruir Adão até com o divórcio. Teve um homem, agora lembrei aqui, Jó. Uma das coisas que a mulher de Jó disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morra. Amaldiçoa o teu Deus e se suicida. Não é assim que nós agimos no momento que as tempestades existem. O que nós cantamos hoje? Oh, não, nunca me deixou. Meu irmão, Deus não deixa você nunca. Se nós nos unimos com Ele, Ele se uniu conosco. O que é dele é nosso. O que é nosso é dele. E a nossa família pertence a Ele. Eu vou indo já para os finalmente, dizendo que nós precisamos tomar cuidado de viver no sentimento e nas emoções, porque é uma coisa traiçoeira. Nós precisamos levar a nossa vida ajustada com o Espírito, porque dentro da posição do Espírito Santo, nós podemos ter revelação da palavra. O que a palavra diz? A mulher virtuosa edifica a casa. O que o homem? O homem ame a sua mulher. Irmãos, na igreja você só vai ouvir conselhos, diretivos, direção, ensinamentos que vai ser motivação para te ajudar. Eu estou dizendo que essa mensagem é muito boa para mim. Por isso que nós colocamos um sinalizador na vida dos jovens, dos adolescentes. Não ultrapasse o sinal. Não remova os marcos colocados pelos seus pais, porque o erro traz consequência. A má escolha traz consequência. É melhor muitas vezes ressentir aquele sentimento e recomeçar do que entrar num barco que pode furar.
Não se conforme com o modelo oferecido pelo Deus desse século. O Deus desse século facilita sexo. O Deus desse século facilita sentimentos e emoções. Parece que você vai viver a vida toda com aquela mulher, com aquele homem. E a pessoa conta umas histórias maravilhosas. E muitas delas, 70% é mentira. 50% é mentira. E você entrou no barco. E aí, acabou. Eu me lembro de uma história que aconteceu dentro da vida profissional. Uma pessoa escolheu uma casa, gostou da casa. Meu marido mora fora de Bauru. Vai vir negociar e fechar o negócio. E o marido nunca vinha. Quando descobriu que o marido já era casado com outra e com vários filhos, ia constituir uma outra família. Existe história para tudo. Mas dentro da igreja existe uma só história. Nós somos da família cristã. Nós temos Cristo na nossa vida. Nós não vamos nos conformar com o padrão desse mundo. É isso que eu quero. Eu não estou dizendo em proibir. Eu não estou dizendo que você não pode. Nós somos o resultado da nossa escolha. Adão pagou um preço muito caro. Meu irmão, escolher errado é pagar preço caro. Isso é na vida emocional, é na vida de casamento, é na vida de negócio, é na vida do empresário. Muitas vezes a gente se envolve pensando que está tudo certo e vem a pancada depois. Então, meu irmão, nós precisamos nos policiar. Cuidado, não se conformar, principalmente com esses regulamentos. E outra coisa que eu quero dizer. Nós não podemos viver, eu vou terminar com isso, com o poder de influência da mídia fazendo a nossa cabeça. Querendo mudar o que a igreja pensa. Eu não estou falando a nossa igreja. Estou falando a igreja de Cristo. Nós temos que ficar fundamentado na Bíblia. Nós temos que fazer igual os irmãos de Bereia. Conferir a palavra. Foram considerados nobres. Agora, isso que eu estou ensinando para você são princípios básicos. Nós não andamos pelo sentimento, ensinamos na fé. Nós não andamos por aquilo que nós vemos. Nós andamos por aquilo que nós cremos. Por isso que essa unção fresca sobre o casamento pelo Espírito Santo, ela tem que chegar na tua vida. Para que os acertos, as restaurações, os perdões, a motivação correta esteja no seu coração. E para aqueles que querem casar, tenha a direção de Deus, com sabedoria e estrutura. E com entendimento estabelece uma casa. A casa para Deus e para nós é o lar. Como é gostoso chegar em casa. Eu falo isso que eu tenho prazer de chegar em casa. Ah, mas você... Não, eu vou para a minha casa. Lá eu sei que eu encontro a minha mulher. Lá eu sei que eu encontro meus filhos. Lá eu sei que eu encontro meus netos. Lá eu sei que eu tenho tranquilidade. Lá eu posso me expor. Ah, lá é o lugar da minha segurança. Eu quero te dizer, querido, você que é cristão, você que é membro da igreja, você que está nos assistindo, eu não estou policiando você. Essa mensagem é um alerta, é uma vacina, para que você saiba que nós cristãos não vamos entrar nessa falácia desse mundo. Não vamos. Nós não vamos ceder para os nossos filhos, criança, para o mundo. Nós vamos brigar por eles. Os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos homens e mulheres. Nós precisamos entender que a Bíblia fala de coisas que são verdadeiras, que querem deturpar o que a Bíblia diz. Trazer lascívia para a conduta de pessoas cristãs. Trazer adulteração daquilo que a Bíblia diz, trazer entendimento malicioso, trazer situações controladas por Satanás no nível de pensamento. Eu vi agora um artigo dizendo sobre pedofilia, sobre pornografia, sobre divórcio. Você fica assustado. Hoje só fala nisso o negócio.
Só fala nisso. Só fala das inversões de valores, só falam nisso. Parecendo que a família não vale. A família é o nosso maior patrimônio. É a nossa segurança. É o nosso porto seguro. É lá que os nossos filhos vão crescer com a visão correta e vão nos dar alegria. Porque diz a Bíblia, se nós não orientarmos, eles podem nos dar tristeza lá na frente. Mas os nossos filhos não, porque nós ensinamos os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Então, pastor, líderes nossos não vão se calar contra o pecado, mas vamos amar sempre o pecador, porque o pecador carece do amor, mas o pecado que contamina, ele pode destruir a família, ele pode destruir a tua personalidade, ele pode destruir o que Deus construiu por você. A Bíblia diz, em Efésios 2:10, quando fala da nova identidade, da nova família cristã, diz assim: porque somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas novas, ou melhor, para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nela. Deus não perdeu o controle da família, Deus não perdeu o controle da igreja, Deus não perdeu o controle de nada. Deus é absoluto, Deus é Deus, é o El Shaddai, é o Deus amor, é o Deus salvador, é o Deus que te ama, é o Deus que quer ver você vencedor na sua família. E eu quero que você se coloque em pé, e nós vamos cantar esse louvor sobre a família, e depois vamos fazer uma oração. Você que está no seu lar, depois dessa oração, nós estamos nos despedindo, mas eu sei que Deus tem o melhor para a tua família. E uma das coisas importantes, venha participar conosco, porque falando aqui dos pormenores, dos detalhes, e a unção de Deus nos cobre, e é isso que nos traz transformação, é o poder da palavra. Oh, aleluia! Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro, você pode dizer, para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada, diga, será abençoada minha descendência, frutificará a Tua presença, como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria.
você coloca a mão no seu coração. A sua casa é muito importante. A sua vida é muito importante. A sua juventude é muito importante. A sua adolescência é muito importante. Os seus anos de casado são muito importantes. Você que quer se casar, você que quer reconstruir a tua história, Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos os que estão nos lares e os que estão aqui presentes. Esta ministração sobre família, casamento, ela é sensível, mas ela é importante, porque nos mostra o valor correto da tua palavra. O teu Espírito Santo revelou que Ele, Deus, a nova dispensação que estamos, que é o amor, Ele preserva, Ele tem interesse na família, nos nossos filhos, e nós não abrimos mão da nossa família. E nessa noite, nós intercedemos pelos casamentos, para que o Espírito Santo tenha a oportunidade, e os corações dos casais tenham a sensibilidade de dar a oportunidade do Espírito Santo agir, de curar o coração, de curar, tirar esses maus sentimentos, e através da palavra, as emoções serem mudadas, porque quando alimentamos, Pai, o que está dentro, com certeza o que está fora vai esboçar a transformação que veio por dentro. Transforma vidas, transforma casamento, traz perdão. Meu Senhor, eu sei que alguns podem estar passando por momentos estreitos, mas não é hora de desistir deste patrimônio tão importante, desse bem maior, tão valioso que o Senhor nos deu. É precioso. Nós não abrimos mão do nosso casamento, nós não abrimos mão dos nossos filhos. Deus, nós pedimos agora uma conscientização pela palavra. A palavra não volta vazia, a palavra gera fé, mas que pessoas se decidam por dentro e também racionalmente a mudança de vida, porque transformação vem pelo Espírito Santo. Espírito Santo, ajuda vidas agora a entrar nos trilhos, a entrar na conduta certa, ser passado prumo, ter nova oportunidade, e a partir de agora serem perdoados e abençoados, e que nós possamos viver uma vida vitoriosa. Pai, cura espiritualmente, cura emocionalmente, cura sentimentalmente, e dê, Pai, um espírito sensível, porque não é por força nem por violência, é por teu Espírito. E a nossa palavra é de amor, porque o amor jamais acaba. Nós abençoamos cada família aqui presente, abençoamos aqueles que estão nos lares, em nome de Jesus. E você que está no seu lar, você ouviu a palavra, não se esqueça, quinta-feira temos o culto sobre família, domingo de manhã às 10 horas, e domingo às 18 horas, escolha um horário e venha, porque o seu lugar é presencial. Agora a abertura está praticamente completa. A igreja precisa se fortalecer dos valores e da palavra. E você é guardião desta palavra. Venha, você é um daqueles que Deus conta com você. Deus abençoe.